Agora, dando continuidade ao nosso evento, nosso ciclo de palestras. Aqui, ó. Agora nós queremos chamar ao palco a palestrante Solange Stanislau dos Santos, né, a Sol, que ela vai palestrar agora sobre pedagogias participativas nas creches. Vem pra cá, Solange. Tenham todos um bom dia de palestra. Bom dia. Obrigada, Flávia. Obrigada, Júlia. Que contação maravilhosa, né? Não sei contar histórias assim, gente. Olha, admiro quem sabe. Rodrigo, acho que pode colocar a minha apresentação já. Sejam todas bem-vindas. Acho que só tem mulheres aqui hoje, né? De monitoras. Tem os meninos ali nos ajudando, então sejam todos bem-vindos também. Obrigada, meninos, pelo apoio aí. Eu falava para as meninas aqui, eu tô nervosa, nunca falei assim no teatro, né? No palco desse tamanho, né? Você tá nervosa? Então, meninas, controlem meu horário, porque eu falo demais. Vocês sabem, quando eu começo a falar, eu não paro nunca, né? Então, controlem aí, para eu não extrapolar e ficar a manhã inteira aqui falando. Então, como a Flávia me apresentou, eu sou a Solange, eu sou professora da rede, professora de bebês, fui muito tempo professora universitária também. Atualmente eu estou na coordenação dentro da secretaria, na parte de educação infantil, né, coordenando as atividades, vamos dizer assim, pedagógicas, né, as orientações pedagógicas para a rede. Vocês já devem ter ouvido falar alguma vez o meu nome por aí nas creches. Algumas eu conheço porque eu fui em algumas creches também. Preciso fazer mais visita em outras creches, tem outras que eu não conheço ainda. Faremos, eu e a Kátia, né, que somos da equipe agora, nós duas, sempre contando com o apoio, né, de toda a equipe do departamento de ensino, principalmente as supervisoras de creche, a Vivian, a Cris e a Roberta. Então a gente está aí caminhando e trabalhando muito para que a gente cada vez mais avance, né, e qualifique as nossas ações nas creches e nas EMEIs. Então a gente está muito feliz com esse encontro. A gente, como a Rosana falou, ele foi muito esperado, muito desejado. A gente queria muito falar com vocês, mas a gente sabe a maratona que é de trabalho, né? Creche não para, os bebês sempre estão lá. Então essa parada, ela é necessária, ela é desejada, mas a gente sabe que é difícil, né? Então vamos aproveitar da melhor forma possível esse nosso encontro e que aconteçam outros e outros e outros. Aí acho que é eu que passo, né? A gente pensou nesse encontro falar sobre 3 dimensões da educação infantil, né? Que é o educar, o cuidar e o brincar. Então a nossa conversa hoje vai girar em torno dessas 3 dimensões. Mas eu começo querendo saber o que de fato estamos fazendo aqui hoje. Para quê? Por quê? O que trouxe a gente aqui nessa manhã ensolarada e quente? Véspera de carnaval. Aprender? Quem mais quer falar? O que vocês vieram fazer aqui hoje? Alguém mais quer falar? Oi? Estudar? Quem mais? Você quer falar? Pode falar. Estou vendo que você quer falar. Você está com a carinha de quem quer falar. Trocar experiência. Quem mais quer falar? Buscar conhecimento. Alguém mais? Quem aqui gosta do que faz? Que bom. Que bom. Isso é super importante. Não é importante? É importante. Então a gente vai conversar um pouco sobre o que a gente veio fazer aqui hoje, né? A Rosana já começou falando, né, sobre essas 3 dimensões, educar, a professora Marta também falou, educar, cuidar e brincar.
Mas para cuidar, que vai ser o tema da Margarete, mas não vou entrar muito, Margarete, só vou pontuar, né? Para cuidar, a gente precisa do quê? Uma coisa é primordial, antes de tudo, a gente precisa de autocuidado, não é? Porque quem não está bem vai cuidar de alguém? Não. Quem aqui está bem? Vocês estão bem? Quem está mais ou menos? Mais ou menos? É, tem umas meninas ali no fundo mais ou menos. Quem não está nada bem hoje? Você está bem? Quem não está nada bem hoje? Ah, ela ali não está nada bem. Tem alguém cuidando de você? Precisa. Vai lá do lado dela, Vivian, cuidar dela. Ela está precisando de cuidado. Gente, o autocuidado é um tema fundamental, né, hoje em dia, né, nessa sociedade maluca, corrida, estressante. Saúde mental hoje em dia é luxo, né, gente? Então eu quis trazer, não vou me aprofundar porque esse não é o tema da minha fala, mas eu só queria dizer que para a gente estar junto das crianças, com as crianças, a gente precisa estar bem. E para a gente estar bem, a gente precisa se cuidar, né? Então eu sei que não é fácil trabalhar 8 horas por dia, eu também trabalho 8 horas por dia, né? Eu sei, quem é mãe aqui, quem tem criança, é corrido. Eu tenho 2 pequenas, uma de 1 ano e 11 meses e uma de 4. Você trabalha só 8? Não. Fico 12 horas fora de casa. E não durmo. Não durmo porque a minha pequena não quer dormir. Ela está acordando de 15 em 15 minutos. Já tem vários dias. Não durmo. Né? Quem mais está nessa? Quem não dorme? Isso porque eu desmamei. Mesmo assim não consigo dormir. Tem 5 anos que eu não durmo. Né? Porque tem uma de 4, uma que vai fazer 2. Tem 5 anos que a gente não dorme nem quando está grávida. Né? Não dorme. Então tem 5 anos eu falo que eu não durmo. Não mexe com a mãe que não dorme. Não mexe. Eu falo isso, eu tô quieta no meu canto. Não vem mexer comigo porque eu não dormi. Tô brava. Tô muito brava. Então assim, é lógico, né, que a gente tem todos os problemas pessoais, familiares, que a gente tem que driblar no dia a dia. Mas quando a gente entra na creche, quando a gente está com os bebês, com as crianças pequenas, a gente tem que deixar um pouquinho tudo isso de lado, né? A gente tem que respirar. E quando a gente não estiver bem, sai de perto dos bebês. Vai tomar um ar, vai beber uma água, chama alguém e fala assim, fica aqui com eles, por favor, que eu preciso respirar. Porque os bebês e as crianças pequenas merecem o melhor da gente. Eles merecem que a gente esteja bem e que queira estar com eles. Essa é o nosso início de conversa. Se eu não estou bem, se eu não quero estar com os bebês e com as crianças, então eu tenho que me retirar um pouco e voltar melhor, né? A gente está ali com a função, com a responsabilidade social muito grande nas mãos. Esses bebês e essas crianças pequenas passam o dia inteiro com quem? Com vocês, né? Então é uma função muito. E com quem estão os filhos de vocês? Com outras mulheres, geralmente, não é? Em outras creches, ou às vezes na mesma creche, não é? Então, do mesmo jeito que a gente cuida do filho do outro, alguém está cuidando do nosso filho. Então, do mesmo jeito que a gente quer o melhor para o nosso filho, a gente também tem que dar o melhor para o filho do outro, não é? E o nosso papo vai começar sobre isso. Joguem na internet que tem um monte de manual, de esquema dizendo sobre o autocuidado, sobre como fazer para ter bem-estar, né? Meditar, pensar em coisas positivas, cuidar da saúde, fazer exercício físico, meia-noite, né? 5 horas da manhã, corre, acorda bem disposta. Quem não dorme 5 horas da manhã, beleza, tô acordada, já vou direto, assim, não tem um problema acordar. As minhas filhas acordam 5 horas da manhã. Vamos ver esse videozinho aqui pra gente continuar a nossa conversa.
Lindinho, né? Agradecer a minha amiga Jana Figueiredo que me apresentou esse vídeo e eu acho uma graça. O que ele quer dizer? O que vocês acharam? Tanta coisa. Me mandaram um e-mail aqui. Superação? Perseverança, autonomia. O que mais? Desafio. O que mais? Solidariedade. O que mais? Oi? Coragem. Eu adoro aquele poema do Guimarães Rosa que fala: a vida pede coragem. O que mais? O que mais, meninas? Isso faz a gente pensar sobre educar, né? Como é um desafio educar. Né? A gente solta ou prende? A gente ajuda ou deixa fazer sozinho? Né? Os dilemas. Qual que é o nosso papel? Até quando eu faço por ele? Até quando ele pode fazer sozinho? Né? Até quando é perigoso deixá-lo fazer sozinho? Eu tenho que estar por perto. A mãe estava por perto ali, né? Mas não levou comidinha na boca, não. Ele ficou esperando e a comidinha não veio, né? Foi atrás, descobriu o mundo, aprendeu um monte de coisa, sentiu um monte de coisa, né? Quando ele sentiu a água vindo, né? Até quando a gente impossibilita as crianças e os bebês de sentirem, de viverem? Até quando a gente está atrapalhando? Né? Quando eu fui primeira vez na creche como professora, alguns anos atrás, eu falava para um amigo meu: me ajuda, eu não quero atrapalhar as crianças.
A minha preocupação era essa. A minha preocupação era não atrapalhar as crianças. Porque a gente tem uma pretensão adulta, né? A gente acha que sabemos tudo, que a gente tem que direcionar tudo, que a gente tem que mandar tudo, que a gente tem que decidir tudo. Calça esse sapato, calça essa roupa, senta agora, agora levanta, vai para a direita, vai para a esquerda. Parece um exército, né, gente? Quem gosta de ser mandada assim? Quem gosta? Que as pessoas fiquem dizendo para você o que vestir, quando vestir, onde vestir. Mas até quando dá liberdade para a criança? Até quanto, né, dá autonomia para a criança? Qual que é o nosso papel de adulto, de adulta nessa relação educativa, de cuidado? Já pensaram nisso? O que a minha mãe fez de errado e o meu pai eu não quero repetir com os meus filhos? E não vou reproduzir na creche, no meu trabalho. Porque uma coisa é o que a gente faz em casa com os nossos filhos. Outra coisa é o que a gente faz no trabalho. Nós somos pagas, né? A gente recebe um salário para exercer uma função. Essa função tem atribuições, né? Atribuições, todo mundo que trabalha sabe disso, né? A gente vai para o trabalho, a gente sabe que no trabalho tem regras. E o meu patrão ou o meu chefe que vai me dizer, ó, Solange, seu posto é esse, aqui você tem que fazer isso, é aqui. Não é? Todo mundo que trabalha, né? A gente não pode confundir os espaços público com privado. Ali não é a minha casa, ali não é o meu sobrinho que eu estou tomando conta. Não é isso? Eu não estou fazendo um favor para aquelas famílias, cuidando dos filhos delas. É o meu trabalho. É a minha profissão, é a minha função. Eu estou exercendo uma função determinada. Então eu tenho que saber quais são as regras dessa função e como eu devo agir, o que eu devo fazer. Eu não posso apenas chegar lá e falar, é para cuidar de criança, é para trocar fralda, isso eu sei. Eu fiz com meu filho, eu sei fazer, né? A gente acha que sabe, mas a gente está sempre aprendendo. Eu achava que eu sabia também. Quando eu fiquei grávida, eu brinco que depois de velha, né? Quando eu fiquei grávida, eu fui estudar. E eu descobri um monte de coisa que não pode fazer, um monte de coisa que pode fazer, um monte de coisa que a gente achava que tinha que fazer, que todo mundo fazia, né? Toda hora tem que trocar fralda, tem que passar a tal da pomada. E eu descobri que não precisa passar a tal da pomada, né? Que quanto menos a gente usar coisas em crianças e bebês, melhor. Não pode usar talco, perfume, creme disso, creme daquilo, né? O quanto mais natural, melhor. Para a pele do bebê, para a pele respirar. Então a gente vai aprendendo, tem um monte de novidade aí, um monte de pesquisa, um monte de informação nova, né? Introdução alimentar, fui descobrir BLW, o que pode e o que não pode dar parabéns para a criança quando ela come tudo, porque senão ela vai fazer só para agradar a gente, só para receber parabéns, que ela não precisa comer tudo, porque quem colocou foi a gente. Aí cria um adulto que não sabe o quanto pode comer, o quanto deve comer, sai comendo, porque tem que comer tudo para agradar o adulto que está do lado. Olha quanta coisa a gente tem que aprender, né? A gente tem uma sociedade com problemas de alimentação, com problema com comida. Tá feliz, come. Tá triste, come, né? Tá triste, toma remédio. Tá feliz, toma remédio. A gente está com alguns probleminhas, né? Nós adultos, né? E a gente quer o quê? A gente quer que esses bebês e essas crianças tenham esses probleminhas que a gente tem? Não. A gente quer uma sociedade melhor? Quer. Quer pessoas melhores? Quer. Quer menos violência? Menos intolerância? Mais respeito? Menos racismo? Menos feminicídio? A gente quer. A gente quer. Então a gente precisa o quê? Ajudar a educar pessoas melhores. E as pessoas não serão melhores quando tiverem adulta. A criança ela não vai ser, ela está sendo. O que interessa é agora. Eu tenho que promover uma infância feliz para essas crianças, porque criança feliz se torna adulto feliz. Entenderam?
Não é eu enchendo de regra e autoritarismo e fazendo a criança ficar triste, chorar, mandar calar a boca, mandar sentar, que eu vou fazer com que ela seja um adulto feliz. Não é isso a garantia. A garantia é agora. É eu respeitando, é eu ouvindo essa criança. Eu gosto de chegar numa creche e ver criança feliz, sorrindo, rindo, brincando, dando gargalhada. Não criança amedrontada. E eu sei que vocês fazem um belo trabalho na creche. Eu sei que é difícil aguentar choro de criança. Eu que o diga. Né? Mas lembrem-se que o choro é a única forma de comunicação de bebês. Se a colega que está do seu lado começar a chorar, você vai fazer o quê? O que você faz? Faz o quê? Acolhe, abraça ou não abraça? E fala, não chora. Você nem fala não chora. A gente geralmente fala, pode chorar. Você está precisando, não é? E com criança a gente fala o quê? Para de chorar, menino. Para, chega, já deu. Ou então aquela história, não foi nada. Não foi nada, não foi em você? Como é que você sabe que não foi nada? Fala sério, né, gente? A gente ter indiferença e menosprezar a dor da criança, o sentimento do bebê e da criança. Enquanto adulto a gente fala, nossa, você deve estar sofrendo mesmo, né? Pode chorar, desabafa, né? Lembre-se, a criança não fala, ela não elabora. Ela não sabe sentar e falar assim, ó, deixa eu te contar o que eu estou sentindo. Ela vai chorar. Ela vai chorar. E ela vai chorar por tudo. Ela vai chorar porque quer, ela vai chorar porque não quer, ela vai chorar porque perdeu, ela vai chorar porque ganhou, ela vai chorar. Ela vai chorar. É assim. E às vezes só nos resta esperar ela parar de chorar. Esperar passar. Acolher. É difícil? É difícil? É difícil, gente. Não vou dizer que é fácil, é difícil. E aquele choro ali, aquele choro, 1, 2, 3, 4 chorando ao mesmo tempo e você com a cabeça... Ai, por isso que eu falei que tem que sair de vez em quando. Sai de perto. Não está aguentando? Sai de perto. Né? E tem aquela criança que se joga no chão e chora e quer bater em todo mundo. É difícil? É difícil. Mas qual que é o nosso papel? Acolher. Acolher e acolher. A gente não tem outra opção. Lembrem-se, é um ambiente de trabalho de vocês, não é a casa de vocês, que dá para dar um grito e falar, para menino, não aguento mais. Na casa a gente pode fazer isso, mas lá no nosso ambiente de trabalho, ambiente público, espaço público, não é meu espaço privado, é uma educação institucionalizada ali. Não é uma educação informal que acontece na rua, em casa, né? É uma educação institucional. Então a gente precisa se segurar, respirar e entender que o melhor para aquele bebê e para aquela criança é o acolhimento, é o direcionamento. Se eu não sei o que fazer, eu procuro ajuda. A gente não sabe mesmo, muitas vezes, o que fazer. Ninguém sabe mesmo, um monte de coisa. Então a gente vai lá, vai na sala da coordenação, a coordenadora, se não souber, pede ajuda e vamos atrás de respostas. Chama as psicólogas para nos ajudar como agir, né? Sempre pensem o seguinte, como eu posso fazer melhor? É esse o meu pensamento todo dia que eu saio de casa. Como eu posso fazer melhor? Eu quero fazer o melhor, eu preciso fazer o melhor. E a gente que trabalha com gente, com ser humano, tem que fazer o melhor sempre. E tá aí uma coisa que os bebês e as crianças nos ensinam. A gente se torna um ser humano melhor quando estamos com os bebês e com as crianças. Eles exigem isso da gente. Se eu falei uma frase racista, intolerante, eu tenho que me corrigir na hora, ir para casa, pensar e falar, eu preciso ser uma pessoa melhor. Os bebês não podem ouvir isso, não é? Quando saiu da minha boca uma frase preconceituosa sobre a família daquela criança, eu tenho que fazer uma reflexão e falar, eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Por que eu falei isso? Isso ofende as pessoas, ofende os bebês, ofende as crianças pequenas.
As crianças escutam, entendem e às vezes introjetam aquilo. Ah, minha mãe é isso, meu pai é aquilo, a minha avó é aquilo, eu sou isso. A gente tem que ter muito cuidado, porque você não fala isso para sua colega de trabalho. Você não fala o que você pensa sobre ela. Por que você vai falar para a criança o que pensa sobre a família dela? Né? Lembrando que a gente não precisa ficar lembrando as crianças dos problemas que ela tem em casa. A creche tem que ser um lugar de sonho, de magia, de encantamento, de histórias, não é? Tem uns autores, a Ana Lúcia Goulart de Faria, o Fortunati, que fala: a creche deve ser um oásis. Deve ser um oásis. O mundo já é tão cruel. Quem quer ter, às vezes, né, problema em casa? Um pai que bebe, ou uma mãe que bebe, ou ser vítima de violência, ou ver alguma violência. Quem quer isso? Alguém quer? Alguém escolhe? Alguém escolhe viver na pobreza? Alguém escolhe viver na miséria? Não. Então a gente não precisa culpabilizar as pessoas e nem lembrá-las das tragédias que elas vivem. A gente só precisa acolher, ter empatia e apresentar um novo mundo. Ah, mas essa criança, a mãe não faz isso, não faz aquilo. Que bom que tem vocês. Que bom que elas têm vocês. Que bom que elas têm a creche. Uma creche bonita, uma creche limpa, uma comida gostosa, não é? Que bom. Que bom que ela vai para essa casa só para dormir. Que bom que ela tem alguém lá na creche que brinca com ela, que canta para ela, que abraça, não é? Imagina se ela não tivesse isso nunca. A creche é um espaço de acolhimento, é um espaço de inclusão social, né? É um espaço, e a gente sentiu falta disso na pandemia, né? Quantas crianças continuaram vítimas de abuso, de violência na pandemia porque não tinha a escola, né? A escola é um espaço de inclusão e de proteção. Agora, gente, tem gente que fala o seguinte, eu ouço isso em vários lugares de professoras, por exemplo. Ah, educar é com a família, o meu papel aqui é ensinar. No caso das professoras, né? Aí tem aquele papo, ah, educar é com a família, aqui a gente cuida. Não existe essa separação. Se vocês escutaram isso, vocês corrijam. Aqui a gente educa, a gente cuida, a gente brinca, a gente socializa, interage. Não existe essa separação. Sabe por quê? A criança e o bebê passam 8 horas com vocês, vão para casa dormir. Quem educou? Não existe essa coisa de a família tem que educar, a família fica jogando nas nossas costas o papel de educação que é dela. Gente, o papel de educar é da sociedade inteira. Mesmo que eu não tenha sido paga para isso, eu tenho que educar. A gente educa quando a gente está andando na rua e joga um papel no chão e uma criança vê você jogando papel no chão. Você está dizendo para aquela criança o quê? Que pode jogar papel no chão, não é? Você educa quando você está passando na rua e você grita com alguém, grita com uma criança. Você está educando. É tipo jogar lixo fora, né? A produção de lixo que a sociedade faz, e a gente fala, ah, vamos jogar o lixo fora. Fora onde? O planeta é um só, a gente está no mesmo planeta. Todo o lixo que a gente produz está aqui dentro. Está aqui dentro, não tem fora. A gente não conseguiu ainda jogar no espaço. E se a gente jogar no espaço, é capaz que ele volte na nossa cara, né? Então, não existe essa de que a família que se vire. Sabe por quê? Porque essa criança que você acha que não está sendo bem educada, vai brincar com o seu filho. Essa criança que você acha que não está bem educada, ela vai se tornar um adulto que vai dirigir o ônibus que você anda. Não é? Vai ser o meu dentista, vai ser o nosso médico, vão ser pessoas que prestam serviços para a gente. Então não existe. O que é isso? Eu já falei demais?
Não existe isso que a responsabilidade de educar é de um grupo fechado. Sabe por quê? Porque essas pessoas convivem com a gente e vão conviver com os nossos filhos o tempo inteiro. Então, sabe aquele ditado, né, que fala que para educar uma criança precisa uma aldeia inteira? Né? Os índios fazem isso, né? As crianças em algumas tribos indígenas não é da família tal, é de todo mundo. Todo mundo cuida e todo mundo educa. Porque todo mundo vai conviver com aquela criança. Então a gente tem que parar com isso de achar que o problema é do outro. Ainda bem que não é o meu filho. Como assim ainda bem que não é o seu filho? Mas essa criança vai brincar com o seu filho, né? Essa criança vai conviver com o seu filho. Então eu também tenho que ajudar na educação dessa criança. É nossa responsabilidade. Porque senão é aquela criança que vai ser violenta com seu filho, que vai ser violenta com você, não é? A gente está ajudando a formar que tipo de pessoas? Que tipo de ser humano? E aí é que eu tenho um livro, né, que fala o que é educação, um livro da década de 80. O que é educação? O que é educação? Educação não acontece só na escola, certo? Educação, cada sociedade, cada comunidade vai determinar o que é educação para ela. As tribos indígenas, os indígenas têm uma forma de educação, não é? A gente vai determinando ao longo do tempo o que é educação para a nossa sociedade. Que tipo de pessoas a gente quer formar? Não é isso? Educação acontece nas ruas, nas casas, nas igrejas, em todos os lugares. Não é só na escola. Então você é responsável pela educação de todo mundo, assim como eu também sou. Nós nos autoeducamos, né? Quando a gente fala, quando a gente interage, quando a gente socializa. Então eu gosto muito de uma definição. Primeiro que a educação é um direito. Ter um espaço institucional, coletivo, público, gratuito, para que ocorra educação também, além da que acontece na rua, nas casas. Por isso que a gente criou a escola para isso. Mas eu gosto muito de pensar que a educação, primeira coisa, sabe o que diferencia a gente dos outros bichos? Do cachorro? Do macaco? A gente aprendeu na escola o quê? Qual que é a diferença entre a gente e os outros bichos? A gente aprendeu na escola que nós somos racionais, não é? E eles não. Mas cada vez mais tem surgido pesquisas demonstrando algum tipo de raciocínio em alguns animais. Por exemplo, nos pinguins, né? Nos golfinhos, eu acho, nas baleias, né? Uma forma de pensamento, de comunicação, não é? Então não é porque a gente pensa. Mas a gente pensa de uma forma tão complexa que a gente se diferenciou dos outros animais. É o que chamam de, já ouviram essa palavra, meninas? Palavrão, né? Metacognição, já ouviram? Sabe o que é? A gente pensar sobre o pensar. A gente não faz isso? Nossa, mas por que eu estou pensando isso? Não é? Os outros animais não fazem esse tipo de reflexão, esse pensar sobre o pensar. Aí, o que isso fez com a gente? A gente inventou cultura, a gente inventou história. Os animais têm história? Tem memória? Memória histórica? Tem cultura? Tem, gente? Nós humanos temos, não é? E o que faz a gente ser cada vez mais... Eu não gosto da palavra evoluída, mas o que faz a gente mais avançar enquanto humanidade, enquanto sociedade? É a educação. É o processo educativo, é o que nos torna humanos. Se nascer um bebê e a gente jogar na floresta, o que ele vai ser? O que ele vai ser? Quem já viu o filme Menino Selvagem? Quem já leu o livro e o filme? Né? Menino criado com lobo vira o quê? Um lobo, né? Praticamente. Ele tem cara de humano, corpo de humano, mas não fala. Né, Margarete? Não fala. Porque não adianta a gente ter a genética e a parte biológica de ser humano.
O que nos torna humanos, do jeito que a gente está aqui, é o convívio com outro humano, é a socialização, é a produção de cultura, é a produção de história. E o que faz cada bebê que nasce não ser parecido com aquele homem que a gente fala errado, né? O termo pré-história. O que faz? Ele já nascer nessa sociedade já sabendo praticamente mexer no celular. Porque os bebês assim, né, gente? A gente demorou um tempão para ter a habilidade motora para mexer na tela lá. Os bebês hoje em dia já nascem pedindo tablet, né? Dá meu iPhone, né? Já nascem nisso. Gente, o processo de educação, a gente se torna humano pelo quê? Pela educação. A gente não nasce ser humano, a gente se torna. É uma polêmica isso para os filósofos, tá? A gente nasce ou se torna ser humano. Então a gente produz cultura, reproduz cultura através da educação. A gente se humaniza, né? E a creche? O que é a creche? Vocês sabiam que existem várias publicações, vários livros sobre creche? Vocês sabiam que a creche, como a gente conhece hoje, é uma luta das mulheres? Sabiam? Sabiam? Dos movimentos sociais, as mulheres foram para a rua pedir creche. Por quê? Por quê, gente? Quem aqui quer ficar em casa, não quer trabalhar? Até eu, né? Se ganhasse. Se ganhasse, né? Mas enfim. Vou reformular a pergunta. Né? Todo mundo aqui quer trabalhar, não quer? Quer sair para trabalhar, não é? E com quem a gente deixa os nossos filhos? Aonde? Engraçado como a nossa sociedade é machista, né? Eu recebo várias perguntas: com quem ficou suas crianças? Nunca perguntam para os homens isso. Nunca. Meu marido nunca recebeu essa pergunta: com quem estão suas crianças? Porque é claro que está com quem? Com a mãe, né? Aí quando ele leva no médico, o que perguntam? Cadê a mãe? Aí ele levou na creche esses dias, aí a menina falou assim: precisa falar para a mãe colocar mais fralda na bolsa. Aí ele olhou assim e disse: por que para a mãe? Eu não posso colocar? Né? Porque a sociedade colocou, né, na gente a responsabilidade pelo cuidado e a educação dos filhos. Só que teve um tempo que as mulheres se rebelaram e falaram: não, a gente também quer sair de casa para trabalhar, não é? Então, vamos brigar para que tenha o quê? Creche para os nossos filhos. Então a creche é uma luta das mulheres e dos movimentos sociais. A creche é um direito da criança, desde a nossa Constituição. Então não interessa que a mãe vai para a praia e deixa o bebê lá na creche. Não interessa que a mãe não trabalhe e bate perna o dia inteiro. É direito da criança estar lá, gente. É direito da criança estar lá. Ah, mas a mãe é isso, a mãe é aquilo, não cuida bem do filho. Que bom que ele tem a creche. Imagina essa criança o dia inteiro no cubículo. O que ela ia desenvolver? Nada. Então que bom que ele tem a creche. É um direito da criança. Vamos repetir isso? Vamos repetir? Não é um direito só da mãe que trabalha. É um direito de todas as crianças terem vaga na creche, tá? São os meus bebês. Ai, que legal. Essa daí eu chamo de abarca. É um tecido de malha no qual eu amarro naquela parte de ferro dentro dos espelhos, amarro nas camas e a gente brinca de nau. Ai, que delícia, Marta, que delícia, que delícia. Lembrando que todas as fotos que eu estou usando aqui são da rede.
São vocês, os trabalhos belíssimos que vocês fazem. A gente está aqui, a gente pega essas fotos, a gente está usando essas fotos, tá? Parabéns, viu, Marta? Então, a creche é um direito da criança. E aí tem essa fala que eu falei, que é do oásis, né? A creche, muitas vezes um mundo ameaçador, né? Como eu falei, cheio de problemas, aí a criança vai para a creche. Chega na creche, tem isso que a Marta fez, olha que delícia. Esquece os problemas, esquece as dificuldades. Porque, gente, criança sofre. Criança sofre. Criança se preocupa também, né? Olha aí, ó, eu até coloquei aí vários cartazes que eu achei na internet de movimentos de passeata das mulheres pedindo creche. E o tempo inteiro a gente tem que pedir creche, porque não tem creche ainda para todo mundo. Então o tempo inteiro é uma luta, é uma briga, né? Ó, lá desde a década de 20 no Brasil a gente está pedindo creche. Tem passeata das mulheres. Essa bundinha aqui, Movimento Fraldas Pintadas, sabe o que foi? Várias mães e movimentos sociais subiram a rampa do Planalto em Brasília para pedir que a educação infantil, creches e EMEIs fossem incluídas no Fundeb. Porque era Fundef, vocês já ouviram falar? Que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação. É o dinheiro que vem para a educação. Iam dar só para o ensino fundamental. Não ia dar para a educação infantil. Aí os movimentos sociais se organizaram, fizeram o movimento Fraldas Pintadas e subiram a rampa do Planalto com carrinhos de bebês, pedindo a inclusão das creches, das EMEIs. Então hoje a gente tem o Fundeb. Por quê? Porque a educação infantil... eu ia até passar um vídeo, mas não vai dar tempo porque já me disseram que meu tempo extrapolou. Mas é um vídeo muito legal. A gente compartilha. Que é um vídeo que vai mostrar a importância da creche na periferia para as mães pobres, que às vezes não conseguem ir trabalhar porque não tem com quem deixar as crianças. Como que as mães de uma periferia em São Paulo se organizaram e criaram a própria creche, né? E como mulheres cuidam do filho de outras mulheres. A gente sempre tem que pensar nisso, né? A gente sempre tem que pensar, né? O quanto que a nossa união faz diferença nesse mundo, né? E ao invés de julgar a mãe que vai de biquíni para a praia, a gente tem que pensar na importância da gente estar ali para aquela criança, já que ela não está, né? O quanto para a criança é importante aquele espaço. Sabe por quê? O que adiantava essa criança ficar em casa? Não tem uns amiguinhos? Não tem um parque? Não é? É muito melhor ela estar lá com vocês, naquele espaço feito para ela, pensado nela, não é isso? Tá? Gente, a educação infantil é creche e pré-escola. EMEI. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, determinada por lei. Então a educação básica começa na creche, tá? Só para situar vocês, a gente tem um documento riquíssimo de 2009, 2010 por aí, que se chama Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. E ela foi um pouco revolucionária para a gente, porque ela traz a criança como um sujeito que produz história, que produz cultura. Não é um ser em desenvolvimento. Em desenvolvimento todos nós estamos, né? A gente nasce, cresce e envelhece. Eu estou descendo a ladeira. A gente está aí desenvolvendo. Às vezes para cima, às vezes para baixo, não é isso? Fala isso, Leninha, da mão, ó. 10, 20, 30, 40, a gente começa a descer a ladeira. Estamos descendo a ladeira já. Então a gente está em processo de desenvolvimento também, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente também tem que lidar com a dor nas costas, a velocidade. Então a gente também está nesse processo. Então a criança, ela se desenvolve, aprende nas interações e brincadeiras. A creche não é lugar de conteúdo, é lugar de brincar e interagir. E aí a gente tem um outro documento,
Quem aqui conhece? Todo mundo? A Base Nacional Comum Curricular, que vai trazer o quê? Os campos de experiência. Vocês já ouviram falar? Já? Já ouviram falar nos direitos das crianças, que está no documento? Toda criança na creche pré-escola tem direito a... Quem sabe? Quem quer falar comigo? Brincar, participar, conhecer-se, explorar. O que mais? Estou esquecendo de algum? Olha lá, tá pequenininho lá. Expressar, explorar, conhecer, participar, brincar. E qual que é o primeiro? Conviver. São direitos das crianças. Vocês estão garantindo isso? A gente está garantindo que as crianças participem, brinquem, se conheçam, explorem, se expressem. Olha aí. Os campos de experiência. As crianças têm que aprender a desenvolver, ter experiências na creche que mexa com o corpo inteiro, que desenvolva a fala, o pensamento, que ela saiba respeitar o outro, respeitar o limite do outro, não é? Tá aí, em todos esses campos de experiência quer dizer essa educação integral da criança. Não é só o cognitivo, né? É tudo. E aí a relação entre brincar, cuidar e brincar. Né? A gente tem que estar o tempo inteiro enfatizando se as crianças estão sendo educadas, cuidadas e brincando. O cuidar é pedagógico. Na hora que eu estou dando banho na criança, eu tenho que conversar com a criança, eu tenho que colocar uma música, tenho que falar sobre o corpo dela, que parte é o corpo, né? Pedir licença para tocar nas partes das crianças, né? Nas partes íntimas que fala, né? Tem que pedir licença. Uma vez eu ensinei a minha bebê, desde pequenininha, eu pedia licença, falava licença, a mamãe vai tocar, a mamãe vai limpar. Aí um dia minha irmã foi trocar, ela olhou assim, aí minha irmã, o que foi? Eu falei, você falou licença? Porque tem que falar licença. Ela está acostumada com isso, né? A tocar no corpo. A educação infantil, ela está quebrando alguns paradigmas. Então, a creche ainda não é escola. A EMEI ainda não é escola, é pré-escola, é antes da escola. Então as crianças e os bebês não são alunos que assistem aula, são bebês e crianças, né? A gente não dá aula, a gente organiza espaço, a gente brinca, a gente interage, a gente promove experiências com as crianças. E aí, vocês já ouviram falar disso, né? Que a SEDUC está inventando uma tal de pedagogias participativas, não é isso? Já viram material rolando aí pelas creches? Né? O que é essa pedagogia participativa? Gente, não tem outra forma da criança e do bebê ser educado e aprender e se desenvolver se ele não participar do processo que diz respeito a ele. Ninguém aprende por você. Você que aprende, é um processo interno, de dentro para fora. É lógico que o fora ajuda, o fora estimula, o fora desafia, mas cada um tem o seu processo de produção e de construção de conhecimento. Então não existe outra forma de fazer pedagogia que não seja participativa, que não seja uma pedagogia da escuta, das relações, das diferenças. Porque somos todos iguais? Não. Somos diferentes, né? Então a pedagogia participativa, ela tem vários benefícios, ela é embasada em lei, a gente está tentando mudar, revolucionar a educação, e a gente começa na educação infantil, né? Se todo mundo aqui considera a escola chata, então a gente tem que fazer com que ela deixe de ser chata. Então a gente tem que mudar, e a gente começa mudando na educação infantil. Tá? Então a creche e a pré-escola não é para reproduzir a escola. A gente está criando um novo jeito de se fazer educação pública, coletiva, para crianças e futuramente para os jovens também. Então a gente elaborou esse material, a SEDUC, né? Peçam para a coordenadora de vocês mandar para vocês, tem digital, quem ainda não viu, não conhece, quem tiver interesse, curiosidade, também está no site do Conexão Educa. Sabe o site Conexão Educa? Daqui da Prefeitura de São Sebastião, conhecem? Digita lá, Prefeitura de São Sebastião, lá no canto
Direito vai ter Conexão Educa, clica, vai ter Educação Infantil, clica, vocês vão achando, o material está todo lá. A gente também elaborou um material para organizar os espaços das creches e passamos para as diretoras de vocês, né? Então, aos pouquinhos a gente vai conseguindo reorganizar os espaços das creches para que eles sejam o quê? Que eles sejam o quê? Esses espaços transformadores, provocadores, desafiadores, ricos de experiências para os bebês. Também elaboramos, vocês já viram algum desses? São os boletins informativos. A gente criou 4 boletins, que está lá no site 3. Sabe com o quê? Com as experiências de vocês, com fotos de vocês, com as crianças, né? Fazendo coisas belíssimas nas creches. Então, todas as experiências boas, legais, interessantes, a gente está reunindo em, como se fosse um jornalzinho, né? Informativos, para vocês verem, né? A gente mostrar para a sociedade o trabalho que vocês fazem e o quanto a creche é importante, né? Então, a pedagogia participativa é uma pedagogia transformativa, né? Que parte da ideia de que a criança tem direitos. Direitos, como a gente falou, a conviver, a participar, a conhecer. E aí, qual o papel de vocês nisso tudo? É uma loucura. Nós que trabalhamos com educação, a gente que trabalha com o ser humano, a gente tem uma função muito complexa, porque ao mesmo tempo que a gente tem que ter regras, a gente tem que dar liberdade para as crianças fazerem, se movimentarem, criarem, falarem, né? Ao mesmo tempo que a gente tem que brincar junto, a gente tem que deixar brincar entre elas e só ficar de fora observando. Ao mesmo tempo que a gente tem que falar, a gente tem que silenciar, tem que saber a hora de não falar, de não intervir, né? De deixar as crianças resolverem. Ao mesmo tempo que a gente tem que proteger para a família não brigar com a gente, né? A gente tem que ter um espaço seguro para que a criança possa se movimentar livremente. A gente tem que ter cuidado. Se às vezes a gente não está muito preso ali na sala sentado e gruda uma criança numa perna, numa outra, não vou deixar se mexer porque ela pode cair. O quanto é saudável para uma criança ficar sentado o tempo inteiro? Ou na cadeirinha o tempo inteiro? A gente tem que ter espaço para se mexer. O corpo tem que ser livre. Mas o nosso papel de adulto é o quê? Tá sempre por perto e olhando e vendo se não tem nada perigoso ao redor, né? Então é trabalhoso, né, gente? Né? Deixo solta, mas estou de olho. Deixo se mexer livremente, mas tenho que tirar as coisas perigosas de perto. Mas eles também têm que ter liberdade para pegar os brinquedos. Brinquedo, lugar de brinquedo é onde? Onde a criança possa pegar. Você não pode deixar as crianças dependentes de você o tempo inteiro. O brinquedo lá em cima do armário. Gente, sala arrumada é arrumada para quem? De quem é a creche? Das crianças. Então, o nosso senso de organização está prejudicando a criança, porque eu quero tudo arrumado. Aí eu pego os brinquedos, guardo tudo e coloco em cima do armário. Tá, e as crianças estão fazendo o que ali? Aí sai mordida, sai beliscão, sai tapa, não sai? Então, um lugar de brinquedo é onde a criança brinque, pegue sozinha, não precise de você. Ah, mas isso é perigoso. Se é perigoso, não tinha que estar ali. Não tinha que estar ali. Porque só pode estar ali o que a criança pode pegar, né? Então, esses são os nossos viés, vamos dizer assim, os nossos elementos de trabalho, né? Estimular a autonomia, a confiança, a liberdade, mas com segurança e com afeto. É muito ruim quando a gente chega numa creche e escuta: senta aqui, sai daqui, para de chorar, né? É ruim ouvir adulto gritando com criança. Então, assim, a gente tem que fazer tudo isso com muito afeto, com muito carinho, com muita educação.
A gente fala licença, por favor, ou obrigada para as crianças, para os bebês? Eu sei que vocês fazem isso, porque a gente tem que fazer, né? Dá licença, não é? Obrigada, né? A gente tem que usar essas palavras, né? Porque depois lá na frente a gente fica reclamando de criança mal educada, mas a gente, o tempo inteiro no dia a dia, no estresse, na correria, a gente atropela. E às vezes esquece de falar essas palavrinhas mágicas. Mas a gente tem que se policiar o tempo inteiro. Nossa, eu pedi licença, eu falei obrigada, né? O tempo inteiro a gente tem que se policiar. Então, se a gente quer uma sociedade mais educada, a gente está formando essa sociedade mais educada. Ou não. Ou não. Olha a responsabilidade de vocês, né? Quantas crianças estão na creche? Muitas. É muita gente. É muito grande a responsabilidade social de vocês. O que a gente aprende com as crianças? Tanta coisa, né, Marta? Vocês aprendem muito com as crianças? Aprendem? Primeira coisa, eu tenho certeza que vocês vão falar ter paciência. É a primeira coisa que a gente aprende com as crianças. Ter paciência, ter calma, não é? A gente aprende muita coisa. Como eu falei, a gente aprende a ser melhor, a ser uma pessoa melhor com as crianças. A gente tem que ter cuidado para a gente não jogar nas crianças as nossas frustrações, as nossas raivas. Tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Aí é o site Conexão Educa, que vocês acham facilmente, joguem lá, todo o nosso material está lá. A gente tem um grupo de estudo que a gente vai retomar sexta-feira, a gente faz presencial e online, né? Eu acho que é no horário de trabalho de vocês, mas a gente tem que pensar em outro grupo de estudo que vocês possam participar se tiver interesse. A gente vai montar um grupo do WhatsApp com vocês e aí a gente fica mandando um monte de coisa. Então, quem quiser estudar, quem quiser ler, quem quiser saber mais, pode procurar a gente, tem um monte de dica. A gente pode fazer um grupo de estudo só de monitoras, tá? Para estudar mais sobre brincar, sobre os bebês, sobre desenvolvimento. Tem o nosso e-mail aí, quem quiser falar com a gente. A gente tá ali na Seduc, super disponível para vocês, tá? Se vocês precisarem conversar, desabafar, chorar, tem a Vivian. A Vivian pode ajudar. A Vivian pode ajudar nisso. E aí eu finalizo com a pergunta que eu comecei. O que estamos fazendo aqui? Aprendendo. O que estamos fazendo nas creches? O que estamos fazendo no mundo? Gente, vocês já jogaram essa frase na internet? Aparece cada coisa que você fala, meu Deus. O que estamos fazendo aqui, gente? Eu vou contar para vocês que o que vocês estão fazendo aqui, estão fazendo na creche, é muito mais grandioso do que algumas imaginam. É muito mais importante para a nossa sociedade do que algumas imaginam. A gente está aqui construindo uma educação pública, gratuita e de qualidade para os bebês e as crianças pequenas. Eu e vocês estamos aqui para isso. E eu só posso dizer para vocês o quê? Obrigada. E essa foi a participação da coordenadora professora Solange Stanislau dos Santos com pedagogias participativas nas creches. Muito obrigada, coordenadora.